Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Neste episódio, vamos ver. Aqui estou eu em Jerusalém. Eu tinha uma grande expectativa de como seria. É isso, entramos no lado tradicional. Eu estava com minha esposa, Lisa, e entramos juntos. Tenho que admitir que fiquei impressionado com a experiência, mas me senti pesado. Sentei num banco naquele jardim e foi um lindo dia de verão. E tudo que eu conseguia pensar era: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o apresentador e estou aqui com John Bytheway, meu co-apresentador, que é rápido e poderoso. John, isso não descreve você? Meu filho disse que eu era lento e fraco quando estávamos jogando futebol outro dia. Portanto, na ressurreição, esse é o meu objetivo: ser rápido e poderoso. Sim, vou ter a maior parte do meu cabelo de volta na ressurreição. John, hoje temos a companhia do Dr. Matt Richardson. Matt, bem-vindo de volta ao Follow Him. muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço por isso. Vamos nos divertir muito hoje. Sessão 27 e 28 de João. Não há muitos versículos para cobrir, mas há muito conteúdo. O que lhe vem à mente quando você pensa no sacramento em 27 ou em Hiram Page em 28? Logo de cara, a sessão 27 é única porque muitas sessões vieram como resposta a uma pergunta. Na 27, aquele anjo simplesmente veio e interrompeu o que eles estavam fazendo. Isso lhe diz o quanto foi importante. Isso mudou a maneira como fazemos as coisas, e há uma lista enorme de personagens na sessão 27. Fico intrigado com as coisas que o Senhor nos faz repetir. O sacramento é algo que temos o privilégio de repetir com tanta frequência e é tão significativo. Portanto, estou ansioso por isso. Sim, a igreja tem apenas 4 meses de idade e o Senhor está lá dizendo, ok, vamos ajustar isso, vamos fazer isso. Matt, como você viu nos capítulos 27 e 28, para onde você quer ir hoje? Bem, as sessões 27 e 28, como você mencionou, não tem muitos versículos, mas é como olhar para um colar com joias e dizer, puxa, não há muitas joias ali. Mas, na verdade, elas são realmente muito bonitas e impressionantes, cada uma por si. E quando você as combina, é como um colar de pérolas. Você tem um colar de pérolas, mas cada pérola tem seu próprio valor e também traz o charme para toda a obra, né? Para mim, as sessões 27 e 28 são assim. Há tantos pequenos detalhes maravilhosos para mim. É isso que Doutrina e Convênios é. Se você olhar para esse livro, verá que é um livro incrível. Temos a primeira sessão, que na verdade é posterior a muitas das revelações que foram dadas, e é o prefácio. 38 sessões de Doutrina e Convênios começam com a palavra ouvir. Acho que é importante observar isso, especialmente nesta sessão, porque foi mencionado que o Senhor às vezes interrompe, e o que ele está dizendo é: ei, ouça bem rápido. Mas, como você sabe, ouvir é mais do que simplesmente escutar. É ouvir, obedecer. E eu uso essa palavra de propósito. Não se trata apenas de ouvir e fazer, mas há um cumprimento. É um convite para dizer: ei, vou convidá-lo a vir. Se você quiser ouvir e escolher obedecer, ou escolher cumprir, submeter-se à minha vontade, grandes bênçãos virão. Quando olho para essas sessões, penso que é realmente disso que trata Doutrina e Convênios. É o fio de pérolas, por assim dizer. E há algumas coisas realmente belas aqui. Ou o Senhor vai dizer a Joseph e a todos os que receberem e ouvirem este documento que prestem atenção. Aqui estão algumas coisas muito boas, e as bênçãos que virão o abençoarão pessoalmente. Elas abençoarão sua família e as pessoas ao seu redor, e haverá uma bênção eterna sobre ela, porque a sessão 27 fala especialmente sobre o passado, o presente e o futuro da vida do discípulo.
Sou um pouco tendencioso, mas esses são ótimos exemplos daqueles que estão buscando bênçãos, daqueles que estão buscando o bálsamo de Gileade para ter algo em sua vida que os ajude agora, tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Quando as coisas estão indo bem, ou não sei se isso fará sentido, mas é importante para mim, às vezes não está indo mal e não está necessariamente indo bem, né? Mas está meio que estagnado e é quase como se estivesse em um patamar ou preso, né? Eu servi minha missão na Dinamarca e há uma frase que as pessoas dizem, né? Ei, como você está indo? E eles diziam, Godt nok. E isso, traduzido literalmente em dinamarquês, é bom o suficiente. E era assim, ei, como você está? Bom o suficiente. Mas quando voltei para casa, depois da missão, as pessoas perguntaram, como você está? E eu respondi que estava bem. E elas dizem, ah, é mesmo? O que há de errado? O quê? O que está acontecendo de errado? Eu digo, ah, na verdade, está bom o suficiente. É bom o suficiente. E acho que às vezes temos o hábito de pensar que tudo tem de ser incrível ou realmente super ruim, mas às vezes ficamos presos no meio e às vezes estamos fazendo coisas boas, mas não sentimos que estamos progredindo. E essas sessões, acho que pelo menos a sessão 27, com certeza é uma sessão que passa e diz: ei, isso é para todos, para quando estiver indo muito mal ou quando estiver indo muito bem. Mas se você sentir que está preso, aqui está uma sessão que dirá: aqui estão algumas coisas que podem ser feitas para ajudá-lo a sentir a presença do Espírito Santo, né, o poder expiatório de Jesus Cristo e as bênçãos de Deus o Pai. Lembro-me de estar no ensino médio e ler Doutrina e Convênios e dizer: não há realmente uma história aqui. Eu gostava das histórias, e agora que estou estudando com todos esses especialistas, John, há uma história acontecendo logo abaixo. Sim, a história enquadra, mas não está lendo uma história. Aqui vai uma reflexão sobre isso, porque eu debatia com isso e às vezes ainda me debato pensando o que está acontecendo aqui. Se não lermos o que está acontecendo, pelo menos para enquadrá-lo, para dar contexto, talvez estejamos perdendo algumas das belas joias. Por exemplo, sei que você já fez isso, mas a sessão 4, né, uma das minhas partes favoritas da sessão 4 é o fato de que ela foi dada realmente para Joseph Smith Sr. Ele está dizendo: ei, filho, o que devo fazer? Mas eis a razão pela qual eu a amo, e é por isso que a história é tão bela, é que ela começa com o campo branco e pronto para a colheita. Ela é dada a um produtor de trigo de 52 anos que sabe tudo sobre trigo. E para mim a grande parte dessa história não é apenas o versículo e a doutrina. É o fato de Jesus Cristo dizer: deixe-me dar a você algo que você conhece. De certa forma, para mim, está dizendo, porque eu conheço você. Mas então é como se eu dissesse: espere um segundo, isso tem tudo a ver comigo agora, aqui, e influenciará meu amanhã e meu futuro. Por isso, concordo com você, Hank. É uma leitura diferente, mas é realmente adorável quando você faz uma pausa e pelo menos a enquadra e diz, ok, e descobri que muitas vezes citamos erroneamente as escrituras porque temos essa história de fundo toda errada. O contexto é importante. Agora que você disse isso sobre Joseph Smith Sr., imagino o que ele diria para nós. Provavelmente algo como: a sala de aula está cheia, os alunos estão prontos, vá lá e ensine. John, Matt esteve conosco há 1 ano e meio, mais ou menos, quando ensinamos Efésios, mas pode haver pessoas aqui pensando: quem é esse Matt Richardson? Deve haver uma dúzia de pessoas na igreja que nunca ouviram falar do Dr. Richardson. Então, John, conte-nos um pouco sobre ele. Você conhece Matt há algum tempo, certo? Conheci o Matt especialmente trabalhando para jovens. Ele dava uma palestra chamada Saia do Banco e Seja um Homem de Letras. Foi mais ou menos aí que aprendi a ser rápido e poderoso naquela época. Ele fazia parte do meu comitê de pós-graduação. Você não era o Matt? Eu estava. Isso foi incrível.
Mas Matt foi o vice-presidente acadêmico da Universidade Brigham Young de 2014 a 2020. Mas antes disso, ele ensinava história e doutrina da igreja. E agora está fazendo isso de novo, não é verdade? Isso é verdade. E Matt era o líder da missão com sua maravilhosa esposa na missão de Minneapolis, Minnesota. Há 3 MS lá. Ouvi dizer que eles têm 10.000 lagos. Eles perderam a conta há muito mais do que isso. Sim. Quando assisti a eventos esportivos da Universidade Brigham Young, vi o Matt nas laterais, mas sempre de terno e gravata. Sim, não tenho nenhuma outra roupa, vamos ser honestos. É isso aí. Sim, e meus filhos acham que eu nasci com esse terno e gravata. Matt, essa era uma parte de seu trabalho como vice-presidente. Sei que você estava muito ocupado, mas essa era uma parte que eu tinha inveja daqueles assentos em eventos esportivos. Uhum. Não há dúvida sobre isso. Isso é o que todo mundo diria. Eles o viam com ótimos assentos em todos os eventos esportivos e em meio a tantas atividades maravilhosas. Na época, eu também tinha em meu portfólio a transmissão da Universidade Brigham Young e todos os eventos que aconteciam, praticamente tudo o que poderia dar errado aos olhos do público e as pessoas ficariam sabendo. Essas eram todas as minhas áreas. Sim, acho que isso se deve ao fato de eu ser dispensável, mas eles olhavam para elas e diziam: você tem o melhor emprego do mundo, veja todas as coisas divertidas que você faz, e há muita verdade nisso, não é? Foi uma grande bênção e pudemos fazer muitas coisas, mas isso é o que geralmente fazíamos à noite com os eventos. Era o que acontecia das 6 horas da manhã até cerca de 5 horas da tarde, quando estávamos lidando com todo o resto, né? Então foi uma mistura maravilhosa. Como tudo o que fazemos é como ser pai. Você olha para os nossos cartões de Natal e todos nós estamos muito bem e eles se esquecem. Espere um segundo. Há um pouco de desgaste entre esses momentos e é como tudo, né? Inclusive nosso próprio discipulado, né? Há altos e baixos e coisas do gênero. Então, para mim, foi algo maior do que eu poderia fazer sozinho. Fazer parte disso foi um privilégio. Essa é uma das razões pelas quais sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Posso fazer parte disso. Quero dizer, eu me belisco e penso que posso ser membro de algo que é tão incrível. Isso não significa que seja sempre fácil, mas é um privilégio fazer parte de algo tão grande. Sim, isso é fantástico. Algo que vai sobreviver a nós. Sim, com certeza. Até as eternidades. Ei, falando em esportes da Universidade Brigham Young, tenho que contar a vocês uma experiência que tive recentemente. Eu estava em um podcast chamado Conversão de 2 Pontos, com a Universidade Brigham Young Football. 2 atletas incríveis, Connor Pay e Chase Roberts, que se você acompanha o futebol da Universidade Brigham Young, conhece esses 2 nomes, eles têm um podcast Vem e Segue-me, e de vez em quando convidam um colega para participar. Fiquei muito impressionado com esses 2 jovens. Aqui está um deles se preparando para a NFL, Connor. Aqui está outro se preparando para seu último ano na Universidade Brigham Young, Chase. Eu sabia que eles seriam bons rapazes, mas não sabia que seriam jovens incrivelmente espirituais e maravilhosos. Então, só quero dizer isso. Henk, muitas vezes com qualquer coisa e especialmente com atletas, é como se isso é o que eles fazem e isso define quem eles são. Mas gosto da maneira como você aborda isso. Uma é que eles podem fazer alguma coisa, mas quem eles são é muito mais do que isso. E quando você fala sobre como eles são ótimos como jovens, essa é a maior diferença. O que fazemos nem sempre significa nossas atividades, nossa profissão, nosso estado, etc. Nem sempre define quem somos. Isso nem sempre define quem somos, mas adoro o fato de que eles estão permitindo que isso transpareça. Que coisa legal.
os jovens incríveis que estão chegando logo atrás de nós. Ei, vou ler o manual do Vem e segue-me. Essa lição se chama Todas as coisas devem ser feitas em ordem. E então Matt, John e eu estamos prontos para aprender. Ela começa assim. A revelação era ainda um conceito relativamente novo para os santos, à medida que a restauração continuava adiante. Os primeiros membros da igreja sabiam que o profeta Joseph Smith podia receber revelação para a igreja. Mas será que outros poderiam? Perguntas como essa se tornaram fundamentais quando Hiram Page, uma das 8 testemunhas das placas de ouro, achou que tinha recebido revelações para a igreja. Muitos santos fiéis acreditaram que essas revelações vinham de Deus. O Senhor respondeu, ensinando que em sua igreja todas as coisas devem ser feitas em ordem. Isso significava que apenas uma pessoa seria designada para receber mandamentos e revelações para toda a Newark. Outras pessoas, no entanto, poderiam receber revelação pessoal para cumprir sua parte na obra do Senhor. De fato, as palavras do Senhor a Oliver Cowdery são um lembrete para todos nós. Ser-te-á indicado o que fazer. Eles ainda estão aprendendo como isso vai funcionar? Muito bem, Matt. Com isso, para onde você quer ir? Bem, vamos nos basear no que você acabou de dizer. Para começar, lemos, e a maioria das pessoas pode citar as escrituras linha sobre linha, preceito sobre preceito. Hanks, minha imaginação, um pouco aqui, um pouco ali, nem sempre é linear. Acho que às vezes esperamos que seja A, B, C, D, E, F, G. Mas às vezes é A, B, C, D, P, Q, L, Z, M, N, O, e então voltamos ao H, I, J, K, L, e com o Senhor. Parece que o que ele faz é dizer: veja, estou vendo todas as coisas bem aqui, mas vou revelar coisas para seu entendimento e sua capacidade. Falamos sobre o sacramento e temos tanta história e tanta experiência pessoal com ele, mas naquela época o sacramento era uma experiência rara quando estamos olhando aqui em 1830, mas falamos sobre como ele deve ser feito. Tenho de rir quando sirvo em chamados com jovens adultos solteiros, especialmente quando há membros de todo o país que chegam e dizem: bispo ou presidente, estamos fazendo o sacramento de forma errada, e eu digo: como assim estamos fazendo errado? É importante saber disso. Obrigado. Bem, vocês não se amontoam na mesa do sacramento e depois saem como aqueles que o estão distribuindo. Vocês devem ficar de pé aqui. Não coloque as 2 mãos à sua frente. Elas devem estar atrás de você quando estiver esperando que a bandeja chegue até você. Você fica de frente para esse lado, mas essa é a experiência transacional do sacramento, porque você já teve muita experiência dessa maneira. Então, quando Joseph diz que vamos ter uma reunião sacramental, todo mundo vai à reunião sacramental, isso é incrível. Oh, ei, Joseph, o que é uma reunião sacramental? Ah, mas melhor eu ir perguntar. E assim, linha sobre linha, na igreja incipiente, nos primeiros dias, estamos literalmente começando linha sobre linha. As coisas estão sendo estabelecidas. Poderíamos dizer, é claro que o profeta é o único que recebe revelação para a igreja. É preciso considerar o período de tempo. É o contexto sobre o qual falamos antes, não necessariamente para dar-lhes uma pausa, mas para entender o que está acontecendo e depois dizer o que isso significa para nós hoje, porque, na verdade, estamos fazendo muitas das mesmas coisas, mesmo com o histórico que temos. Quando entramos na seção 27, podemos olhar para ela e dizer: veja o que ela faz por nós, todas as coisas, como o título sugere, todas as coisas são feitas em ordem. O Senhor realmente tem uma ordem e ele atinge um lado administrativo na seção 27. Mas se olharmos apenas para a parte administrativa da seção 27, ela é muito divertida e interessante, mas perderemos algumas pérolas e joias muito boas do restante. E como elas se encaixam para criar isso, eu vou repetir: o bálsamo, a pomada, a experiência para nos acalmar, nos confortar e nos
incentivar a ser mais. E é disso que eu realmente gosto nesse livro. Mas é uma linha sobre linha. E quando chegamos à sessão 28, para mim, é como se eu dissesse, pessoal, ele já revelou isso nas sessões 20 e 21 sobre o que está acontecendo com Hiram Page. Mas temos que lembrar que esses são novos conceitos e que ele está ensinando coisas adicionais ao que ensinou da primeira vez. Deixe-me dar-lhes outra linha e depois outra linha. E estamos desdobrando-a, vamos receber a bênção dessa. E eu adoro a maneira como isso se desenrola. Se olharmos para a sessão 27, a data no cabeçalho é agosto de 1830. O pano de fundo ou o contexto dessa sessão é que Joseph e Emma receberão a visita de Sally Knight e Newell Knight. E quando eles estavam chegando, eles tiveram a ideia: ei, espere um segundo, Emma e Sally foram batizadas não muito antes disso, mas por causa de alguns problemas de tempo, problemas de perseguição, elas não foram confirmadas como membros da igreja. E então elas disseram: ei, já que estamos juntas, não seria ótimo se pudéssemos fazer a confirmação? E estou supondo que Joseph tenha gostado da ideia. Eles decidiram que, por causa da ocasião, seria bom realizar o sacramento. Agora eles também realizaram o sacramento na reunião de 6 de abril. Portanto, vamos realizar o sacramento, a reunião especial, né? Mas eles não tinham vinho. Então Joseph disse: vou sair correndo para comprar um pouco. E assim ele saiu para comprar vinho. E, como John mencionou, de repente houve uma interrupção quando um anjo apareceu. Adoro essa parte da história. Pelo menos é o que me vem à mente. E ele não estava aparecendo para ele com um barril de vinho. Aqui está. Joseph, eu sei que é longe. Deixe-me resolver seu problema. Aqui está um pouco de vinho e siga seu caminho. O Senhor o ama. Mas o que ele faz é advertir José, dizendo: você está em uma missão que o levará por um caminho, pois seus inimigos podem envenená-lo, etc. Não vá por aí, não vá por aí. O anjo está abordando uma circunstância ou uma situação que é bastante relevante e importante, mas ainda não se trata realmente do sacramento, né? E então o que acontece? Ele diz: aqui está o aviso. E agora deixe-me dizer algumas coisas e desenvolver o conteúdo que vai abençoá-lo, não apenas agora, e salvar sua saúde por enquanto com a possibilidade de vinho envenenado. Mas vamos falar sobre o alimento de uma alma aqui e como esse sacramento vai funcionar. A primeira parte é realmente uma parte administrativa ao lado dessa sessão 27, que é única em certo sentido. Temos uma parte muito pequena, que é o Anjo de Agosto de 1830, e então você terá coisas que serão adicionadas um pouco mais tarde. Portanto, você começará a ver coisas acrescentadas em 1833 a 1835, e então o que eles fazem é que Joseph decide que vamos unir essas 3 separações separadas e vamos juntá-las. E algumas pessoas dirão: bem, isso foi apenas uma questão de conveniência. Para mim, pessoalmente, acho que vemos o ensinamento, a pedagogia de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo nisso de forma realmente agradável, como: ok, aqui está algo agora. Linha. Vou lhe dar outra linha e vamos juntá-las para dar contexto e ensinar algo de forma maravilhosa. E então você chega à terceira e após a linha veremos algo realmente maravilhoso. E o produto final é o que chamamos agora de sessão 27. É realmente maravilhoso como tudo isso se entrelaça para nos ensinar sobre algo que pode ser bastante mundano para nós, que é tomar o sacramento, porque fazemos isso regularmente na igreja todas as semanas. E se não tomarmos cuidado, os belos elementos do ritual, que é rico em poder de significado espiritual, se transformarão em rotina, que é apenas um evento comum que é feito repetidamente. E, em minha opinião, sacramento nunca deveria ser isso. Na verdade, não consigo deixar de pensar em uma das minhas frases favoritas do presidente Holland, quando ele ensinou sobre isso e disse: talvez nem sempre atribuamos esse tipo de significado ao nosso serviço sacramental semanal. E então ele fez a pergunta: quão sagrado e santo é isso?
E ele se refere a uma declaração de Joseph Fielding Smith, que dizia que a reunião sacramental é a mais sagrada, a mais santa de todas as reuniões da igreja, ou pelo menos deveria ser. Assim, o Elder Holland está dizendo: será que estamos atribuindo esse significado a ela em nossa experiência sacramental? Isso é muito importante. Então, a maneira como a sessão 27 faz isso é um lembrete dizendo: ei, é por isso que é importante e há mais do que você imagina. Isso vai abençoá-lo de uma forma que talvez você não tenha pensado completamente. Isso faz sentido? Absolutamente. Linha sobre linha. Esse é um bom ensino. Como professor, tenho a tendência de, às vezes, despejar muita coisa em meus alunos e eles pensam: não sei o que fazer com tudo isso. Então você coloca um pouco aqui, um pouco ali, certo, vamos construir. Ok, vamos anexar, aqui está um pouco mais. Adoro sua descrição do colar de pérolas. Pode haver poucas, são apenas 18 versículos, mas nossa, que joias preciosas são cada uma delas. Também adorei o fato de você ter usado a palavra rotina. Oh, uma coisa que espero para mim pessoalmente é que o sacramento nunca se torne rotina, porque eu preciso muito disso. Adoro o fato de a mesa do sacramento estar aparafusada no chão. É como se você fosse precisar disso na próxima semana, pessoal. Não a levamos para dentro e para fora do depósito. Voltem, vamos fazer isso de novo. Tenho muita esperança ao ver que o Senhor diz: voltem, vamos fazer isso de novo. Agora, o senhor sabe que vai levar uns 6 dias e você vai precisar recarregar, certo? Ah, não, acho que posso ir por meses. Volte em 6 dias, volte em 7 dias. Matthew. Então temos Joseph Smith. Ele está saindo para comprar vinho e o senhor diz que isso não importa tanto quanto você pensa o que vai usar. Bem, sim, e essa é a parte administrativa da coisa. Portanto, pense no contexto. Não vá comprar vinho Joseph porque há pessoas que querem prejudicá-lo, está bem? E deixe-me lhe dar algumas instruções. Aqui está a resposta, mas aqui está mais para você mastigar ou mais que o ajudará com respostas futuras, talvez até mesmo com perguntas que você ainda não tenha feito. O ponto principal é que ele volta para casa de mãos vazias, ou você pode imaginar todo mundo dizendo: Joseph, aonde você foi? O que aconteceu? Bem, é engraçado que você pergunte isso porque um anjo veio até mim e foi muito legal. Tem uma nota aqui sobre o motivo, mas ele não tinha vinho. Então, na história diz que o que eles fazem é preparar seu próprio vinho. Portanto, provavelmente seria algo parecido com o que chamaríamos de suco de uva. Talvez eles estejam dizendo: não, isso é contra a nossa tradição, se preferir. Isso vai contra o que aprendemos até agora. Então Joseph diria: o engraçado é que o anjo disse, e é aqui que você entra no versículo 2. E como você estava mencionando, Hank, realmente não importa o que comereis ou o que bebereis quando tomardes o sacramento, não, está tudo bem. E, na verdade, estou seguindo o que o anjo disse bem aqui. Aqui está uma grande parte disso, e eu acho que essa é realmente uma parte importante. No versículo 2 está a próxima palavra, e é uma palavra de 2 letras. Sen. Não importa se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória, e a glória dele é após o traço, lembrando ao Pai o meu corpo, que foi entregue por vós, e o meu sangue, que foi derramado para a remissão dos vossos pecados. Algumas pessoas leem esse versículo e leem apenas as 2 primeiras linhas. Ei, não importa realmente o que você usa para os emblemas do sacramento, os símbolos do sacramento, não importa realmente. E eu disse: você não está lendo isso, não importa se você puder fazer isso com um único olhar para o propósito de por que fazemos o sacramento, né? O sangue, o símbolo do sangue, o símbolo do corpo, sobre o qual falamos, a remissão de nossos pecados e a ressurreição. Nós olhamos para isso, né? Já ouvi pessoas dizerem, tá? Então, em outras palavras, você pode usar cookies. E a resposta para isso é claro: se puder comer um biscoito para o sacramento e não pensar que estou comendo um biscoito, os jovens adoram esse.
e às vezes os adultos também. Bem, poderíamos ter a ala mais legal, eu adoro a quinta ala. Você sabe o que eles fazem para o sacramento? Bem, eles não estão fazendo isso direito se for o mais legal, porque eles têm lanches legais para o sacramento, porque isso não importa se pudermos ter um olho único para o propósito. Para mim, há uma lição maior nesse caso. Trata-se de aprender a se concentrar, a olhar para Cristo em cada pensamento, a se livrar de nosso medo e de nossas dúvidas. E como fazemos isso? Concentrando-nos, concentrando-nos. Portanto, tecnicamente, você poderia ter qualquer emblema, mas se aqueles que estão participando puderem aprender a se concentrar, isso vai me lembrar do Salvador. Que poder de cura, que bênção é essa, que revigoramento é esse? No versículo 5 ele diz: Eis que em mim há sabedoria. Portanto, não vos maravilheis, porque vem a hora em que beberei do fruto da videira convosco na terra. E de repente abrimos um segmento totalmente novo. Este é um pensamento divertido, e sei que estou retrocedendo, mas é preciso quase retroceder para entender o presente, para que possamos estar prontos para sermos impulsionados para o futuro. De uma maneira, o sacramento é semelhante ao que faríamos na Páscoa, mas o que a Páscoa fazia era uma comemoração de um evento passado em que os filhos de Israel foram salvos e libertados do Egito, da escravidão, o que quer que fosse para eles. Eles diriam que teria sido o Egito. O anjo destruidor chega e eles usam o sangue nas ombreiras das portas como um fator significativo para aqueles que seriam salvos. E aqui a nação agradecida olha para trás e diz: lembram-se daquele dia? Lembram-se daquele grande dia em que fomos salvos e não havia como sermos salvos a menos que fosse Deus, porque estávamos na escravidão há séculos e era horrível, etc. Mas fomos salvos. Nunca devemos nos esquecer disso. O que eles fazem na festa da Páscoa é relembrar o passado, mas depois aguardam ansiosamente a vinda do Salvador. Na primeira vez, eles estão fazendo uma combinação. Aqui está o passado, e agora estamos comendo juntos para lembrar disso e dizer como estamos indo e aguardando ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Estamos aguardando ansiosamente o Libertador, e esse é realmente um belo conceito. Então, temos a última Páscoa com Jesus Cristo, e ele introduz o sacramento. Temos a última ceia, ou, na verdade, gosto de chamá-la de a última festa da Páscoa. E então ele introduz o sacramento e observa os elementos passados, presentes e futuros. E se você observar a seção 27, ela fala sobre o passado. Então, acabamos de fazer o passado. Então, você olha primeiro para esses elementos, lembra-se do que aconteceu no jardim, o sangue, lembra-se do corpo de Jesus Cristo, olha para o passado, assim como a Páscoa fazia. E então, começamos a ver essa maravilhosa transição. Agora, tenho que admitir que depois de dizer isso, vamos para o passado, para o futuro, e depois chegamos ao presente, da maneira como foi montado. Bem, às vezes me pergunto por que eles montaram isso da maneira que fizeram, e acho que há uma boa razão para isso. Quando você chega ao versículo 5, ele está dizendo que é sabedoria em mim, porque aqui eu vou lhe contar sobre o futuro que lida com essa experiência do sacramento. E eu virei, e ele diz no versículo 5, beberei do fruto da videira com vocês na terra, voltarei e tomarei o sacramento com vocês, como fiz com meus apóstolos quando instituiu o sacramento pela primeira vez, no dia da Páscoa, antes do Getsêmani e da cruz. E ele diz, estou voltando e faremos isso juntos. Acho que esse é realmente um belo conceito. Vamos olhar para o futuro, nós nos lembramos do passado, mas não ficamos presos a ele, e é por isso que estamos fazendo isso, olhando e preparando o futuro. Depois ele prossegue e diz, direcionamos nossa mente para o futuro. E então ele diz, a propósito, e aqui estou eu, vou comer e beber com você novamente. E então ele passa e diz, não é legal? Mais alguém vai estar lá? Ah, sim, alguns. Dê uma olhada na lista de convidados para essa futura reunião sacramental. Sei que o versículo 5 de Moroni vem abaixo e de repente você chega ao versículo 6. Elias no versículo 7, João, filho de Zacarias. A propósito, também temos
Elias. Quando chegamos ao versículo 10, José, Jacó, Isaque e Abraão, verso 11, Micael, ou, em outras palavras, Adão, o pai de todos. Não se esqueça do verso 12, Pedro, Tiago e João. E você está pensando, essa vai ser uma reunião sacramental muito legal, e Joseph fala sobre isso mais tarde. E você está incluindo outras pessoas, como Nefe e os seguidores do livro de Mórmon, que também serão incluídos nessa maravilhosa reunião no futuro. Então, nós nos lembramos do passado. Por quê? Porque isso levará a um evento que se reunirá no futuro. Agora, tenho que voltar ao prefácio da seção 1 de Dennse. Uma das coisas que ele diz é que você está lendo essas revelações e diz que você deve saber que Deus cumprirá suas promessas e que o que ele falou e se tornará realidade. Agora estamos lendo sobre essa experiência em que somos gratos ao nosso Salvador Jesus Cristo, como deveríamos ser por todas as razões de redenção e salvação. E essa é a mensagem, certo? E então diz, mas ele virá novamente, e tenha confiança de que ele virá, e haverá uma lista de convidados para esse evento. Isso vai ser fenomenal. Devo dizer que é aqui que para mim fica realmente fascinante e interessante, pois fala sobre todos aqueles que virão e passa por apóstolos e aqueles que portam as chaves, etc. E o versículo 13 fala sobre como isso é maravilhoso para a plenitude dos tempos. E então veja o versículo 14. Ele diz, a propósito, na lista de convidados ou na lista de convidados e também com todos aqueles que meu Pai me deu do mundo, isso é ótimo para todos aqueles que realmente são de peso, que estarão lá quando chegar a hora. Mas então ele diz essa frase, e acho que é uma frase importante. Você sabe quem mais estará presente nessa grande reunião no futuro? Todos aqueles que meu Pai deu para fora do mundo. Você pensa, bem, quem isso inclui? Na verdade, isso me lembra o que Jesus ensinou depois de instituir o sacramento em João, capítulo 15, onde você vê essa experiência em que ele usa uma frase em que fala sobre os que não são do mundo e usa quase o mesmo tipo de experiência. E nessas pessoas que não são do mundo, em João, ele diz que são aquelas que dão testemunho de Cristo, são aqueles que se lembram dele em João 16, são aqueles que recebem o Consolador. Ele fala sobre isso em João 16 também. E ele diz, e eles são aqueles que tinham o nome de Deus e guardavam a palavra de Deus. E não é interessante, se você olhar para isso, você vai pensar, espere um segundo, isso soa familiar. Portanto, aqueles que dão testemunho de Cristo, que sempre se lembram dele, aqueles indivíduos que recebem o Espírito Santo e têm o Espírito para estar sempre com eles. Então, eu estou brincando um pouco com isso, mas essas não são as palavras que usamos nas orações sacramentais. Quem é que é chamado? São aqueles que participam dignamente do sacramento com os olhos fitos em sua graça salvadora e aguardando ansiosamente sua vinda. De qualquer forma, isso é para mim, admito, quando olho para versículos como esse e penso, sim, é claro que Pedro, Tiago e João estarão lá. É claro que Elias vai estar lá, Moroni e todos os grandes nomes do passado, Joseph Smith, você vai estar lá, e Jesus Cristo, mas eu não estou nessa categoria, esse não sou eu. Sou apenas um homem comum, e sou menos do que a média na maioria dos casos em minha vida. Bem, não é maravilhoso que alguém tenha essa oportunidade, mas de repente isso abre um pensamento maravilhoso. Aqui está, estamos convidando todos aqueles que serão chamados do mundo e que o Pai chamou. Você pode estar entre eles. Então, o que você precisa fazer? Bem, é fácil, não seja do mundo. Bem, como você faz isso? É mais ou menos fácil. Venha e participe do sacramento e entre nesse maravilhoso convênio. Renovem esse convênio. O que você está dizendo, Henk, é que estou me esforçando muito, mas o mundo me desgastou tanto que eu volto e me reenergizar, renovo, revitalizo, regenero e saio um pouco mais do mundo, um passo de cada vez. Acho que esse é realmente um conceito muito bonito. Espero que
faça sentido. Não sei se eu o matei, mas é maravilhoso. Estou tentando descrever algo tão grandioso e minhas habilidades insignificantes. É como se você tivesse captado na a visão deste, bem, eu não sou bom o suficiente. Sim, você é, ou pelo menos você pode ser. Então venha. E não sei se você já pensou nisso, né? Não é interessante que algo tão pessoal como a expiação em nossa vida seja comemorado uma vez por semana e que voltemos e visitemos? Adoro o presidente Oakes ter falado uma vez sobre não ler durante o sacramento e não voltar e fazer coisas diferentes durante o sacramento. Reflita sobre o que está acontecendo naquele sacramento. É uma comunhão pessoal para mim, muitas vezes eu apenas sinto gratidão. Obrigado por salvar meus antepassados. Obrigado por salvar as pessoas que vieram antes de mim e tornaram isso possível. Obrigado por ajudar a me salvar. É o momento de lembrar essa parte da salvação. Mas algo tão pessoal é feito em público. Não sei se você já pensou nisso ou o que pensa a respeito, mas fazemos algo tão particular, mas ainda assim nos reunimos e, na verdade, sou grato por fazermos isso. É bom estar entre concidadãos do reino de Deus, pessoas de todas as classes sociais e circunstâncias, aqueles que têm e aqueles que não têm, aqueles que são saudáveis e aqueles que não são, homens, mulheres, crianças. A nacionalidade não importa. Não há estranhos aqui, não há estrangeiros aqui, e todos nós estamos lá dizendo que queremos sair do mundo, queremos ser mais do que o mundo tem a oferecer, e eu não sei se tenho a capacidade de fazer isso, e encontro muita força ao olhar ao meu redor, às vezes não para ver quem está tomando ou não o sacramento, mas há pessoas dizendo: eu também quero fazer isso e estou com vocês e vamos nos esforçar. Estou interessado na sequência de que você falou: passado, futuro, presente. Essa não é a sequência comum. Passado, presente, futuro. Mas se você pensar sobre o passado, depois ponderar sobre o futuro e, em seguida, sobre o presente, haverá mais entusiasmo. Fico feliz que você tenha mencionado isso, Hank. É realmente um bom ponto. Quando pensamos sobre isso, lembramos das coisas do passado, mas somos inspirados. Veremos isso em Doutrina e Convênios. Quando avançarmos um pouco mais, começaremos a ver elementos como na seção 42, onde temos a lei da igreja, e depois vem a seção 43, que diz: quando vocês se reunirem, duas coisas devem sempre acontecer. Você deve ser instruído e edificados. E isso não é apenas para ser inspirado, é para edificar. Mas vou lhe dar uma visão, vou lhe mostrar algo que está além. Na verdade, eu estava conversando com um colega ontem sobre as experiências. Como podemos nos manter no caminho e perseverar, e como ensinamos o ideal na igreja, deveríamos ensinar o ideal. Então me lembrei de uma das minhas figuras mais influentes de todos os tempos, Spencer W. Kimball, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu era missionário e quando me casei pela primeira vez. Quero dizer, ele foi o presidente da igreja por, bem, não consigo me lembrar, uma eternidade. Ele dizia: não sonhe sonhos pequenos, pois eles não têm o poder de atingir o coração dos homens. E eu pensei, bem, precisamos ensinar o ideal, mas também precisamos ensinar o passado e o presente. Mas essa inspiração é do tipo: sim, isso vai valer a pena. Um dia, quero ir a essa reunião, quero estar entre essas pessoas. Para mim, essa lista de convidados, eu adoraria conhecer todos eles. Seria ótimo só porque li sobre eles e eles realmente me inspiraram em meu caminho ao longo de meus convênios. Gosto do que você está dizendo aqui, ok? Sabemos sobre o passado, entendemos a experiência do sacramento que foi ensinada há muito tempo, mas olhe para o futuro e esse grande dia está chegando. E como eles testificam na primeira sessão, tudo o que o Senhor disse acontecerá. Contem com isso, tenham fé nisso.
E então chegamos ao ponto, ok, então o que fazemos agora? E é aí que fazemos a transição para o versículo 15. É aí que você faz a transição, creio eu, para o presente. Força do passado, força de uma visão do futuro. Agora vamos, o que devemos fazer? Portanto, o que? Adoro a ideia de ser convidado a compartilhar uma refeição. Fico pensando no Novo Testamento e como é que, em Lucas 15, esse homem começa a receber os pecadores. Ele realmente come com. Aqui está o Senhor nos convidando a vir e comer com Ele. E penso na mesa do sacramento como um altar, às vezes lembrando o corpo e o sangue de Cristo, mas também como uma mesa para vir e comer com o Senhor. Ele está nos convidando a vir e comer com Ele. O que você fez aqui? Sim, temos esse hall da fama de nomes e depois o versículo 14. E você é convidado a vir e comer à mesa do Senhor também. Isso é muito bom. Tenho uma pergunta rápida para vocês dois e não precisamos gastar muito tempo com isso. Ao ler a seção 27, não estou vendo, talvez, uma tradição que colocamos no sacramento, que é a seguinte: vou me sentar, enquanto o sacramento é realizado, vou pensar em todas as coisas que fiz de errado na semana passada. Agora, é claro que o arrependimento fará parte do sacramento. Não vejo o Senhor dizendo, tudo bem, vamos realizar o sacramento, não se preocupem com o passado, não se preocupem com o futuro. Só quero que você pense em tudo o que fez de errado esta semana. Para mim, isso não é tão edificante quanto o que você nos mostrou aqui, não é? Você tem algum comentário sobre isso? Não estou dizendo arrependimento, obviamente queremos nos arrepender, mas Matt, isso me parece uma experiência edificante e poderosa. E John, o que você diria? Tipo, tudo bem, todos façam suas malas. Vamos fazer uma viagem de culpa. Vamos. Nenhuma viagem de culpa. Sim. Sim, Então, o que você acha? Bem, já fizemos muitas viagens de culpa. Para ilustrar esse ponto, tive a oportunidade de visitar o lado tradicional do jardim do Getsemane. Aqui estou eu em Jerusalém. Eu tinha grande expectativa de como seria. É isso. Entramos no lado tradicional. Eu estava com minha esposa Lisa e entramos juntos. Tenho de admitir que fiquei impressionado com a experiência, mas me senti pesado. Sentei-me em um banco naquele jardim e estava um lindo dia de verão. E tudo o que eu conseguia pensar era que eu havia contribuído para a dor de alguém que eu amava tanto. A culpa é minha, porque eu não poderia ter sido uma pessoa melhor e seu fardo teria sido mais leve. Chame isso de culpa, chame isso de experiência vergonhosa ou chame isso de carga pesada. Eu simplesmente não sou o que deveria ter sido. E eu sou todas as coisas ruins e idiotas. Gostaria de ter minhas diferentes escrituras comigo porque eu estava sentado no banco sentindo-me desolado e sombrio. Então, por acaso, olhei para baixo e em minha mão estava segurando uma flor. Era uma pequena flor de buganvília. Elas são roxas. Naquela época, as paredes do Getsemane estavam cobertas com essas flores. E, na verdade, é um lindo jardim. Eu havia arrancado uma flor de onde estava sentado, aparentemente no banco, e a tinha em minhas mãos, olhei para ela e, de repente, lembrei-me de como aquela flor era bonita. Olhei para cima e, naquele jardim, comecei a ver a beleza. Ele estava vivo. Não era um lugar morto, não era uma terra queimada e estéril, onde tudo estava concentrado, todos os pecados, toda a dor, toda a culpa e todas as coisas horríveis que foram removidas por causa do Salvador Jesus Cristo e de sua expiação. Não era terra arrasada, na verdade era um jardim, e era lindo. Lembro-me de segurar aquela flor, olhar para ela e pensar, é disso que se trata. Não se trata dos pecados do passado, mas da beleza que virá. É a beleza que aconteceu aqui. E é verdade que tenho coisas das quais não me orgulho, mas tenho orgulho do fato de estar aqui no jardim, ansiando por uma vida melhor, e isso se transformou em uma fonte viva,
em vez de uma experiência sem saída. Acho que o sacramento deve ser a experiência em que estamos buscando a vida que é o potencial e estamos superando. E às vezes os pecados que cometemos e os erros que cometemos têm consequências mais longas, mas a redenção é real e virá, mesmo que leve um pouco de tempo. Portanto, o sacramento é um momento em que é como, ei, isso está acalmando minha alma no momento, sabendo que posso dar mais passos, que posso ser melhor, mesmo que seja só isso. Nesta semana, vou ser melhor do que tenho sido, em vez de me concentrar. E isso me faz lembrar o quanto fui ruim, e aqui está tudo o que posso melhorar e como posso fazer isso. E é aí que fazemos a transição para o versículo 15, dizendo: tudo bem, aqui estão algumas coisas que o sacramento fará por você quando sair da casa de reunião, quando deixar a segurança em nosso número, quando deixar os compadres, os colegas, os amigos nesta reunião de hoje, e saímos, permanecemos e entramos, se preferirem, na batalha da vida diária, da santidade à presença no mundo, e em muitos casos é uma guerra. Então, o que você pode fazer? E a propósito, por que você não lê os versículos 15 a 18 e isso pode ajudá-lo? É isso que eu adoro nessa sessão. Veja quão ruim era a situação dos filhos de Israel, muito ruim, mas eles foram salvos. Eles foram salvos, e é claro, a parte mais difícil não foi tirar os filhos de Israel do Egito. Foi tirar o Egito dos filhos de Israel, e isso levou alguns anos, mas foi redentor. E então, de repente, a terra prometida e todas as promessas se cumprem e a guerra começa. Mas ainda assim, esse é um momento de descanso para poder dizer: estou pronto e posso ser um pouco melhor por causa dele. Estou pensando em momentos em que não tive tempo de pensar em todas as coisas estúpidas que fiz naquela semana, porque estava tentando encontrar o Binky, e esses são Cheerios, ou são os Cheerios da ala que se reuniu antes de nós, dos pais de crianças pequenas que se esforçam para tentar ter uma experiência espiritual durante esse período, e estou muito feliz por eles terem vindo. Eu os vejo na conferência de estaca, sentados lá atrás e lutando por 2 horas nas cadeiras mais duras já inventadas, e fico muito feliz por eles terem comparecido, e é por isso que adoro o que você disse, Matt, que tenho meus problemas, mas compareci e você está me chamando para sair do mundo. Portanto, gritem para os pais de crianças pequenas. Não é fácil sentar-se e tentar ter uma experiência espiritual quando se está tentando não deixar que seus filhos perturbem toda a capela. Sim, você já ouviu um desses baques e sabe que a cabeça de alguém acabou de bater em alguma coisa e, em cerca de 2 segundos, virá um lamento. Há uma longa expiração e depois uma inspiração aqui. Você pode sair correndo da capela antes do grito. Sabe, ríamos disso. O que vocês dois acabaram de mencionar e o que o John está dizendo é como se eu conhecesse todas as pessoas nos velhos tempos que receberam o prêmio de escoteiro Águia desde 1961 e todas as pessoas que receberam o medalhão das moças e que foram aos encontros de pai e filha, e quando seriam os palestrantes para os devocionais que seriam transmitidos, e como vocês se preparam para o verão. Porque eu estava no corredor com uma criança dando voltas e lendo tudo o que estava na porta. Eu sabia o endereço de todos os bispos do prédio, porque lia os envelopes de dízimo, porque o que mais você poderia fazer? Estou dando voltas. E então você vê outras pessoas dando voltas e passa por elas. Estou na volta 61 ou 62, como você mencionou, quando cheguei à conclusão de que acredito nisso de todo o coração. O estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o melhor que puder, traz bênçãos sagradas e lhe dá mais coragem, fé e até mesmo a fortaleza para poder continuar. E acho que é por isso que a reunião sacramental é tão importante. Todo discurso deve ser para nos ajudar a chegar à expiação de Jesus Cristo para o sacramento. Tudo nos prepara. Esse é o ponto alto de tudo. Mas você está no lugar certo, na hora certa,
e está fazendo a coisa certa. E eu pessoalmente acredito que Deus nunca se esquecerá de você por isso. Sim, é lá que você vai encontrar esse bálsamo, certo? Mesmo que você não o reconheça naquele momento. Você está certo. E às vezes isso não é verdade. Falamos sobre ser instruído e edificado sempre que nos reunimos. Às vezes a edificação e a instrução vêm mesmo depois do momento e da reunião em que você está ponderando ou pensando sobre isso. E esse é um dos motivos pelos quais adoro coisas como o Vem e Segue-me e coisas que tentamos colocar mais em nossos lares, em nossas vidas pessoais, onde não precisamos estar apenas na igreja para ter a renovação em andamento nesse processo, né? O que você pode fazer e o que o sacramento faz por você. Então, aqui está a transição. E a maioria das pessoas olha para isso e diz que é estranho. Ele simplesmente levantou Efésios bem aqui e puxou a armadura de Deus e disse: ei, esse não seria um lugar divertido? Isso era tão importante no Novo Testamento. É preciso incluir isso em algum lugar nessas escrituras modernas. Que tal a seção 27? Pessoalmente, não acredito que esse caso, na verdade, para mim, essa é uma experiência robusta, as pérolas do colar. Novamente, não se esqueça dessa pérola aqui. Passamos pelo passado, passamos pelo futuro. Agora, o que fazemos no presente? Você vai e luta, sai desta sala e agora estamos no mundo e você terá de lutar. E assim começa o wherefore. E eu gosto dessa transição de wherefore nas escrituras, porque geralmente isso significa que é uma conjunção, portanto também pode ser declarado como por causa disso. Para mim, esse é um enquadramento importante por causa do que aprendemos sobre o passado e os emblemas, os símbolos do sacramento, por causa do que aprendemos sobre o futuro e a grande reunião que será realizada. E você está convidado e estamos planejando que você esteja lá por causa disso. Ele diz: levantem seus corações, regozijem-se e cinjam seus lombos. E se eu fosse até essa parte, não seria a melhor parte? Quando saímos da reunião sacramental, devemos dizer: tudo bem, posso fazer isso com a ajuda do Senhor. Posso encontrar soluções para minhas perguntas desconcertantes com a ajuda do Senhor. Muito bem, há motivos para nos regozijarmos. E depois, gosto desta parte porque acho que é muito real. Cingir os lombos. Quero dizer, essa é uma frase do Novo Testamento e do Antigo Testamento que, para mim, é sempre como um clinch. Prepare-se para o golpe, porque ele vem aí e vai ser duro. Eu vou lhe dar um soco, certo? Vá em frente e me dê um soco. Isso é o que eu sempre pensei que fosse cingir os lombos. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tinha mais a conotação de que você puxava suas vestes longas e as amarrava em volta da barriga dos lombos e as amarrava. Você cingia seus lombos, por que não para o golpe? Porque vai ser difícil, principalmente porque quando você puxa suas vestes longas e as amarra na cintura dessa forma, agora você pode correr, agora você pode se mover, pode ser ágil, agora vamos trabalhar. É quase como uma frase que poderíamos usar hoje. Arregace as mangas, alegre-se, aqui vamos nós. Arregassem as mangas e, a propósito, tome sobre você, diz o versículo 15, toda a armadura, não parte dela toda a armadura. Por que às vezes faço isso? E isso pode ser perigoso. Nunca acrescente nada às escrituras, mas para mim é uma espécie de ajuda sempre que vejo uma vírgula que às vezes meu cérebro diz, então eu coloco isso aí. Então faça isso. Por quê? Para que possais resistir no dia mau. Tendo feito tudo isso, vocês poderão permanecer firmes. Não é uma frase interessante? É claro que ela vem diretamente de Efésios e, no conceito grego, há duas palavras em inglês. Withstand, suportar. Ali diz que você pode ser capaz de resistir ao dia mau. E, tendo feito tudo o que está ao seu alcance, você será capaz de permanecer de pé. Quando você olha para esse conceito, o que acontece aqui é que, no grego, o que está sendo feito é que ele passa e diz: ei, eu quero que você seja capaz de resistir e ficar de pé.
Mas há duas coisas diferentes. Resistir é como ser o rei da montanha, ou seja, quando a força vier, você será capaz de se abrigar e aguentar o golpe, fechar as escotilhas. Você não será empurrado da montanha, você será capaz de resistir e ficará de pé. E as duas conotações gregas são para ficar firme, mas também há uma situação de empurrar para frente. Eu vou empurrar para trás e empurrar para trás. E acho que o sacramento realmente faz isso por nós, né? Na armadura de Deus, né, se você tomar o sacramento, né, lembrando-se do passado e do poder pelo qual você será capaz de enfrentar e estar no futuro, porque você tem um futuro agora, você será capaz de ter alegria e felicidade. Portanto, cingindo seus lombos, prepare-se para trabalhar, porque você vai conseguir. Você vai resistir a todos os problemas que está enfrentando e não vai ser afastado. E você também será capaz de reagir adequadamente. Assim, você não estará apenas na defensiva, mas também no ataque de forma apropriada nessa coisa maravilhosa, louca e difícil que chamamos de vida. Seja com filhos em casa, seja em um emprego do qual você não gosta muito, seja sem emprego, e eu adoro essa, levantem seus corações, não apenas sua voz, levantem seus corações e se regozijem. Preparem-se para se mexer, porque vocês têm isso. Arregacem as mangas e vistam a armadura de Deus para que possam sobreviver a esta semana, a este momento, a este dia. Mesmo quando não souber como fazer isso, você vai ficar bem. Então ele continua. E diz o versículo 16, estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, tendo vestida a couraça da retidão e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, o qual, para vos confiar, enviei meus anjos. Tomando o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do meu espírito. Como dissemos antes, esta é uma repetição de Efésios e, para mim, é um déjà vu. Porque a última vez que estive com vocês foi quando estávamos estudando Efésios e falamos sobre a armadura de Deus. Quando você disse Efésios, eu pensei, bem, eu não fiz isso de propósito. Simplesmente aconteceu que, quando você disse isso, eu pensei, espere, você estava aqui para Efésios. E as pessoas que me ouvem falar e outras coisas esquecem o que eu disse 3 minutos depois de eu ter dito. Portanto, não sou do tipo, nossa, isso é uma reprise, né? Eles fizeram reprises aqui, aqueles caras e outras coisas. E eu sei que eles provavelmente se esqueceram, talvez não, mas há um propósito aqui. E para mim isso me dá mais esperança em relação a toda a experiência da armadura de Deus. Quando você coloca isso no contexto do sacramento, é como, ó meu Deus, como colocamos a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Quando analisamos essa questão, não consigo deixar de pensar em um discurso de Harold Bailey. Ele o proferiu nos discursos do ano na Universidade Brigham Young. Isso foi há muito tempo, em 1954. Quando ele fala sobre isso, ele diz, vejam, temos as 4 partes do corpo que são mais vulneráveis. E é isso que Paul está fazendo. Ele está dizendo, proteja suas zonas de morte, sua cabeça, seu cérebro, proteja seu coração, proteja seus órgãos vitais, seus lombos. E aí você pensa, bem, o que há de tão vital nos pés? Bem, na batalha, essa é a sua mobilidade. Se não tiver mobilidade, você está frito. Sim, realmente torrado e queimado. E tudo acaba rapidamente. O que ele está dizendo é que se certifique de protegê-los, pois isso lhe dará mobilidade para se mover e recuar quando for necessário. Mas tome a ofensiva. Essa é a parte de resistir novamente, né? E Harold Bailey diz que esse é o simbolismo de Paulo, mas você já pensou sobre isso? Ele diz que temos as 4 partes do corpo que são mais vulneráveis aos poderes das trevas. Os lombos, que representam a virtude e a castidade, o coração, que representa a nossa conduta, nossos pés, nossas metas, nossos objetivos na vida, e, finalmente, nossa cabeça ou nossos pensamentos. Se pensarmos bem, colocamos o capacete para proteger nossos pensamentos. Colocamos uma couraça para proteger nossa conduta,
Protegemos nossos lombos com um cinturão ou um elemento protetor para proteger nossa virtude ou castidade e protegemos nossas metas ou nossos objetivos com o Evangelho de Jesus Cristo. E, de repente, isso nos dá um elemento para dizer: tudo bem, vou usar essa armadura porque essas são as coisas que preciso proteger. Mas o que isso tem a ver com o sacramento? E não posso deixar de pensar que isso está se preparando para quando participamos do sacramento e das orações que dizem: sempre me lembrarei dele. Então, como você protege seus pensamentos? A promessa sacramental que você faz é como colocar o capacete da salvação, porque o rei Benjamim ensina que a salvação é Jesus Cristo e não há outro nome além dele. Portanto, vou colocar o capacete de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, vou pensar nele sempre e protegerei os pensamentos por causa do meu convênio, o sacramento. Em seguida ele diz: bem, e quanto ao que acontecerá com sua conduta, sua retidão? Bem, o que prometemos quando tomamos o sacramento? Guardarei seus mandamentos, protegerei minha maneira de agir guardando seus mandamentos, e serei capaz de desenvolver mãos limpas e um coração puro ao ter essa energia renovada, essa força, além da minha própria em minha conduta nesta semana, por meio de minha dedicação e compromisso. Farei o melhor que puder para cumprir os mandamentos. Como protegemos nossa castidade, nossa virtude? E a propósito, virtude não é apenas castidade. Quero dizer que a palavra virtude em inglês vem do latim virtus, que significa poder. Como protegemos nossa vitalidade, nosso poder, e aqui ele vem e diz que é por meio da verdade. Isso é o que Harold Bailey diz. Como você protege isso? Protegendo-o com a verdade. E como saber a verdade em qualquer circunstância, quando às vezes o mundo torna as coisas tão confusas que às vezes você nem sabe o que é certo e o que é errado, porque vivemos em um mundo tão louco. Como você faz isso? Meu entendimento é que há apenas um caminho e o portador de toda a verdade é o Espírito Santo. E ele sempre lhe dirá a verdade em todas as coisas. E aprendemos em 2 Nef que as Escrituras lhe dirão a verdade, mas o Espírito Santo lhe mostrará a verdade e lhe mostrará o que fazer se você estiver em um momento sombrio, se estiver no fim da linha e não tiver nenhuma visão do que fazer. Graças a Deus, o Espírito Santo. E então, o que fazemos no sacramento? E no final das contas, nos comprometemos a viver nossa vida de forma que o Espírito de Deus esteja sempre conosco. Essa é a armadura de Deus. E quanto a suas metas, seus objetivos ou seus pés, como você obtém a atração que existe? Prepare-se, tomando sobre você a restauração do Evangelho da Paz. O Evangelho formará suas metas, ele lhe falará sobre suas metas futuras. E eu quero ser redimido, quero ser melhor do que fui no passado. Bem, como você consegue essa atração? Bem, vista-se com a armadura de Deus. Faça metas e objetivos, ou, em outras palavras, adoro essa parte do sacramento. Tome o nome dele sobre você. Em outras palavras, deixe que ele seja sua meta. Deixe que os atributos dele sejam o que você deseja fazer. Para mim, quando olho para essa parte, não consigo deixar de pensar: tudo bem, olhamos para o passado e somos gratos e reconhecemos a expiação, e nossa libertação só virá daí. Olhamos para o belo futuro e pensamos: isso é inspirador, isso é horrível. Se você tem dúvidas, pessoas como eu foram convidadas e, portanto, há boas notícias para você. Certo, como faço para chegar lá? Lutando. Você será apenas uma batalha, e quando você deixar o santuário da nossa igreja, os santos e outras coisas, você não estará sozinho. Você está levando consigo a armadura de Deus. E nós a vestimos juntos naquela reunião, fazendo promessas e aquelas orações maravilhosas. Vejo isso como se tivéssemos acabado de vestir a armadura de Deus e agora estamos prontos para ir ao mundo. Vamos ver se conseguimos? Acredito que sim. E então voltamos e substituímos a armadura que ficou com alguns arranhões aqui e outros ali e a vestimos novamente, né? Para mim,
A sessão 27 é uma das grandes pérolas, porque preciso de ajuda, e todos nós precisamos de ajuda e precisamos de respostas, ou pelo menos precisamos de respostas suficientes para continuar hoje, né? Às vezes isso acontece no momento do sacramento, mas o que acontece depois do sacramento quando vivemos no mundo? Graças a Deus por essa instrução e pela maneira como ela foi delineada. Graças a Deus pela revelação. Não me lembro se fizemos isso quando falamos sobre Efésios, mas trouxe comigo uma de minhas declarações favoritas do Elder Jeffrey R. Holland. Adorei isso porque nunca havia pensado na sequência. Então, a última coisa que é mencionada, você vê um homem indo para a batalha, você vê todas essas coisas de proteção, mas a última coisa é realmente uma arma. Você poderia argumentar que uma espada também é defensiva, mas foi isso que o Elder Holland disse. Ele disse que a passagem das Escrituras fala de couraças, escudos e capacetes, todos importantes e protetores, mas que nos deixam, de certa forma, sem uma arma de verdade. Mas será que devemos ficar apenas na defensiva? Devemos simplesmente nos proteger dos golpes e aguentar até o fim, sem nunca sermos capazes, espiritualmente falando, de desferir um golpe? Não. Devemos avançar nisso e vencer uma batalha que começou no céu há muito tempo. Portanto, precisamos de algum tipo de chance no ataque. E isso nos é dado. Você a recebeu. A arma mencionada, a coisa que nos permite realmente lutar contra as trevas do mundo, para usar a frase de Paulo, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Elder Holland disse, posso repetir? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Adoro como você relacionou isso ao sacramento, porque o sacerdote diz na última linha que eles podem sempre ter o Espírito dele com eles, que para se rearmar ali na mesa do sacramento você está ferido, mas sua espada está de volta. Vai enfrentar o mundo por mais uma semana. É muito bonito quando se lê isso. Não pude deixar de pensar em uma declaração do presidente Oakes que diz o seguinte: ele diz que, a partir do ato aparentemente pequeno de renovar consciente e reverentemente nossos convênios batismais, muitas vezes falamos sobre o sacramento como a renovação de nossos convênios. É realmente colocar a armadura de volta, é colocar nossa filiação, mas ele diz que, ao renovar consciente e reverentemente nossos convênios batismais, vem uma renovação das bênçãos do batismo pela água e pelo Espírito. Essa é a parte que eu realmente gostaria de ter, para que possamos sempre ter o seu Espírito conosco dessa forma. Todos nós seremos guiados e, dessa forma, todos nós poderemos ser purificados. Isso é muito legal. Portanto, se estivermos buscando redenção, se quisermos ser melhores, venha participar dessa experiência renovadora. Apoiar. Lembrem-se, perseverem, vamos lá, vamos arregaçar as mangas. Que privilégio ser convidado para vir à mesa do Senhor. Vocês sabem disso melhor do que eu, mas o símbolo de comer com alguém no Novo Testamento era: eu o aceito, eu o afirmo, eu o convido. E aqui está o Salvador dizendo: venha como você é, venha para esta mesa, venha como você é, e trabalharemos no futuro. E é assim que você faz isso com 17 e 18 anos. Estive pensando nas pessoas que estão ouvindo e temos guerreiros que estão exaustos. E acho que esta é a resposta do Senhor. Sei que você está cansado. Olhem para o passado. Tirem forças de mim. Olhem para o futuro. Você estará lá. Tudo bem, você pode fazer isso. Ganhei na loteria das sogras. Não sei quanto a vocês, mas minha sogra, Marlene Baker Savage, era espetacular. Ela faleceu há cerca de 10 anos atrás. Lembro-me de quando tivemos nossos gêmeos e já tínhamos 3 filhos pequenos, e liguei para ela uma vez. Acho que eu estava reclamando, esperando que ela viesse me salvar, certo? Tipo, você vai vir pegar essas crianças. Ela disse, sabe, às vezes você tem que ir para a varanda e dizer ao Senhor que não pode continuar. E então você volta para dentro e continua. Eu fiz isso. Acho que talvez o sacramento seja aquele momento em que não consigo continuar fazendo isso, mas vou continuar fazendo isso. Quando você mencionou cingir os lombos,
pensei automaticamente em tomar coragem. Nosso Deus nunca nos abandonará. Matt, notei que muitas dessas sessões terminam com uma nota muito positiva. Se você for ao último versículo de quase todas as sessões de Doutrina e Convênios, não de todas, mas se for ao último versículo, será fiel até que eu venha e este aqui, sereis arrebatados, e onde eu estiver, vós também estareis. Não é comum encontrar o Senhor dizendo, sim, não parece bom, muito bem, amém, certo? Não, é sempre uma injeção de ânimo. Você pode fazer isso. Concordo. E essa é a beleza do que acontece aqui. Portanto, não é de se admirar que o Senhor dissesse na abertura em que começamos essa conversa, que na abertura de muitas dessas revelações, ouça, quero que você ouça isso, mas não ouça apenas o começo e o meio, mas também capte essa maravilha. Como você disse, Hank, estou aqui, vou salvá-lo, sou seu amigo, sou seu defensor, sou seu amigo, sou seu defensor. É difícil. Eu estava pensando nisso outro dia. Bem, se você me ama tanto, não pode remover algumas coisas da minha vida agora mesmo? Sim. Sabe, eu paguei um preço. Eu lhe dei muita devoção ou o que quer que seja. Quero trocar minhas moedas justas. Estou em um momento de necessidade. Aqui estão minhas fichas ou algo assim. E, no entanto, o plano de salvação não é simplesmente chegar a algum lugar. Não se trata de estar em uma reunião propriamente dita, embora tenhamos falado sobre a beleza disso. É para nos tornarmos algo, e ele sabe que precisamos passar por algumas circunstâncias. Para mim, às vezes, preciso ser mais paciente, e olho para trás e digo, não é interessante como o Senhor me ensinou a ser mais paciente? Ele me deu a oportunidade de aprender, de ser mais paciente, de me provar e de exercitar e praticar a paciência para que eu não apenas tenha paciência, mas me torne paciente. Essa foi a história de praticamente toda a minha missão, né? Estava aprendendo sobre coisas como essa experiência. E quando olho para trás, penso, estou vendo essa parte. Então, para todos nós, é a mesma coisa. No final das contas, o Senhor está ciente de nós, e eu adoro o que isso aqui você dizendo, Hank, a mensagem dele é uma boa notícia e é de grande alegria. Isso não significa que sempre teremos esse status de como nos sentimos em relação a A, B ou C, porque estamos nos tornando algo maior. E adoro a maneira como essa sessão termina, como você acabou de apontar. E ele diz, estarei com vocês após o discurso do presidente Nelson sobre a vinda de Cristo. Eu penso, será que isso vai acontecer no sábado? Quero dizer, ele falou sobre Jesus Cristo voltando pela segunda vez, como se fosse no sábado, né? Mas a minha sorte é que, se o Salvador viesse em uma data, digamos, 25 de dezembro, eu provavelmente seria atropelado por um ônibus no dia 24 de dezembro e perderia a data. Assim, percebi que o momento crucial não é quando o Salvador vem, mas quando eu vou até ele. Mais uma vez, aqui está a sessão 27. Esteja pronto cingindo os lombos. E podemos estar sentindo que estamos fracassando, que não vai dar certo e que nunca chegaremos a esse dia. Mas ainda assim, ele está dizendo, vou estar com você agora mesmo, e o sacramento ajuda você a me sentir. Agora eu lhe enviarei um consolador. Eu o enviei. E o fato de você estar aqui jantando comigo hoje é que eu lhe darei, na medida do possível, esse conforto e essa paz. É realmente um conceito maravilhoso e vale a pena olhar para a parte boa, porque ela não importa onde estejamos e quão sombria possa ser a situação. Este é um momento de clareza das coisas boas que estão por vir e de esperança. John, essa sessão me lembra de como você descreveu a primeira visão. Às vezes, Joseph entra com a pergunta, Ei, a qual igreja devo me filiar? E isso se transforma em domínio, certo? Isso. Tudo o que eu queria saber é a que igreja me filiar. E agora é esse trabalho profético que você terá
para o resto de sua vida. E é quase assim em 27. Eu tenho que ir buscar vinho. Na verdade, você não precisa disso. E aqui está todo o resto. Você pede ao Senhor um garfo e ele lhe dá toda a casa que vem com ele. Acho que faz parte da natureza do Senhor querer derramar conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias. E isso não é uma grande revelação? Quando analisamos o conceito de revelação, o termo em inglês vem principalmente do termo grego, que é o conceito de revelar. Bem, o que isso significa exatamente, e às vezes acho que é quase, por falta de um termo melhor, se você tiver um pano sobre um objeto e disser, vou revelar o que está aqui embaixo, e é como tadá, entendem? E eles revelam coisas que podem não ser tudo o que esperamos. Na verdade, minha experiência tem sido o que você acabou de descrever, Hank, ou seja, raramente recebo o que peço. Recebo uma variedade de muito mais. E às vezes, é como se eu nem soubesse que estava recebendo sobremesa nesse pacote, mas obrigado por isso. Sim, e ele revela coisas do tipo, aqui tem muito mais. Aqui estão algumas respostas para as perguntas que você não fez, mas queria fazer. Você nem sabia que eram perguntas e ele nos dá essa visão. E é isso que acontece em todas as Escrituras. Às vezes, o que ele revela é que você vai ficar bem. Tadá, você pode fazer isso. E eu já tive momentos, e tenho certeza de que todos nós já tivemos. Espero que todos nós já tenhamos tido momentos em que perguntamos, Pai Celestial, o que devo fazer? E aqui está a revelação, Tadá, quando ele estende a mão do céu, e ele diz, você está indo muito bem. E é como se dissesse, não estou me saindo muito mal, e eu não lhe perguntei isso. Eu disse, o que devo fazer? Sim, você está indo muito bem, está se saindo muito bem, aguente firme, está se saindo muito bem. Às vezes, esse é o Tadá de que precisamos, você está bem, mas eu não sei o que estou fazendo, mas você está bem? Aguente firme, e eu nunca o deixarei sozinho, pois meu Espírito sempre estará com você. Se estiver se esforçando para vir a mim, lembre-se de que estou trabalhando duro para chegar lá. Apenas continue avançando. Vocês não adoram o nosso profeta, que disse que uma das coisas mais importantes que estamos fazendo é o impulso espiritual. E o que é impulso, né? Por definição, é movimento. Portanto, continuem se movendo. E não é maravilhoso o fato de que a maneira como isso termina é que onde eu estiver, vocês também estarão. E essa é a promessa. No final da oração sacramental, tenham sempre o Espírito dele com eles. Sei que o Elder Haffen fez um discurso sobre como estar com vocês. Vocês nunca estão sozinhos. Eu estarei com vocês. Algo que estou ouvindo com muito mais frequência, e sou muito grato por isso, é que, por favor, não falem de um convênio como se fosse um contrato. Eu faço isso. Você faz isso. Ok, assine aqui, assine aqui. Agora vamos colocar isso no armário de arquivos. Não, é um relacionamento. O Salvador quer estar conosco. Há uma lealdade envolvida nisso. E também, quando estou fraco, posso recorrer à força do Salvador porque fiz um convênio e ele estará comigo pensando dessa forma. É algo contínuo. Não se trata de um contrato que eu guardo, mas sim de uma promessa de que ele estará comigo. E ele nos convida a voltar toda semana para fazermos isso de novo.